Paz de Jesus esteja nos envolvendo hoje e sempre. Meu nome é Sueli, é uma alegria muito grande estar neste canal novamente, falando sobre o Evangelho de Jesus. Para tanto, vamos serenando os nossos pensamentos, liberando a nossa mente, respirando fundo, elevando os nossos pensamentos ao alto, abrindo o nosso coração. Vamos pedir aos bons espíritos que estejam nos amparando e nos inspirando neste momento, que possamos receber da espiritualidade toda luz, toda paz, toda calma que viemos buscar. Que sejamos abençoados onde quer que estejamos no momento de assistir este vídeo, que assim seja. Meus queridos amigos, hoje o nosso tema é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. Eu não vim destruir a lei. O item 8, aliança da ciência e da religião. Aqui Kardec começa com o título Aliança da ciência e da religião. Duas forças a princípio antagônicas, né? Mas que Kardec indica a união dessas duas forças. O que significa união, né? União, quando a gente fala em união, significa companheirismo, casamento, apoio mútuo, né? Então, o que Kardec propõe já no título é que ciência e religião, que por séculos brigaram entre si, né? Que a tendência, a finalização aí é que as duas se unam, né? E se ajudem mutuamente. Olha que coisa bonita. E ele começa assim: a ciência e a religião, e ele escreve com letra maiúscula as duas palavras, são duas alavancas da inteligência humana. Então, a ciência e a religião, elas são propulsoras da inteligência humana, elas auxiliam que a inteligência humana progrida rapidamente. Uma revela as leis do mundo material, que é a ciência, e a outra, as leis do mundo moral. Mas umas e outras, tendo o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. As leis materiais, como as leis morais, elas foram criadas por Deus, então elas provêm de um mesmo princípio. Por isso que Kardec fala em união dessas duas fontes, né? Porque provém do mesmo princípio que é Deus. Deus que criou as leis materiais, que são imutáveis, e também criou as leis morais, que também são imutáveis. As leis materiais e espirituais e as leis morais, elas não mudam com o passar do tempo. Elas sempre foram, desde o princípio dos séculos, as mesmas. Evidentemente que as leis materiais foram descobertas relativamente há pouco tempo, né? Só a partir do século XVIII, com o início da ciência propriamente dita, é que as leis materiais puderam ser catalogadas e estudadas, mas elas sempre existiram. Mesmo antes da existência da ciência como ciência que nós conhecemos, as leis materiais já eram estudadas, mas pela religião. Durante muito tempo, a religião exerceu esses dois papéis, de estudar também as leis materiais. Mas depois do século XVIII, XIX, se eu não me engano, XIX, a ciência surgiu, né, separada da religião. E desde então a ciência vem se baseando no materialismo, né? No que é material, no que pode ser palpável e no que pode ser experimentado. A ciência, ela é feita de experimentos. Então, ela se fechou no material porque ela só acredita naquilo que ela pode experienciar e que pode
relativamente ser palpável do ponto de vista material. Por outro lado, a religião, ela se fechou na sua dogmática, negando os experimentos da ciência. Mas Kardec aponta claramente que a religião e a nossa fé, ela precisa ser raciocinada, ela precisa ser fundamentada na razão. Então nós vamos perguntar, então a Bíblia está errada? Todos os ensinamentos ali postos estão errados? Evidentemente que não. A Bíblia, como um livro, o Velho Testamento, que relata toda a história do povo judeu, a história de fé. O Velho Testamento relata a história do povo judeu e o Novo Testamento tem os ensinamentos de Jesus. Mas eles precisam ser, todas as informações precisam ser interpretadas à luz, inclusive, da vivência da época. Elas precisam ser interpretadas e estudadas, nunca ao pé da letra, né? Por isso que nós precisamos usar sempre a razão. Mas Kardec aqui continua. Se elas são a negação uma da outra, uma necessariamente é errada e a outra certa. Porque Deus não pode querer destruir sua própria obra. Ora, se Deus criou, né, as leis materiais e as leis espirituais, evidentemente que elas não podem se contradizer, porque provém da mesma fonte. A incompatibilidade que se acreditava ver entre essas duas ordens de ideias prende-se a um defeito de observação e há muito de exclusivismo de uma parte e da outra. Daí um conflito de onde nasceram a incredulidade e a intolerância. Ou seja, cada uma, a religião e a ciência, cada qual sustentou seus pontos de vista negando a existência da outra, né? Como nós sabemos, elas precisam caminhar juntas para uma sustentar a outra, não separadas, né? Isso levou à incredulidade tanto da ciência quanto da religião, cada um aderindo a uma ideia e a outra. Os tempos são chegados em que os ensinamentos do Cristo devem receber seu complemento, em que o véu lançado propositalmente sobre algumas partes desse ensinamento deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve inteirar-se do elemento espiritual. Olha que interessante que nós estamos vivendo uma época em que a ciência já está se aproximando de se inteirar do elemento espiritual. Nós temos vários experimentos científicos em que cientistas, médicos estão já abrindo, né, o entendimento e admitindo a existência do elemento material, de um elemento que não está ao alcance dos 5 sentidos que nós temos. Ou seja, que existe algo além da matéria. Está aí a física quântica para comprovar. E temos muitos experimentos, principalmente na área médica. Tem aqui uma notícia que saiu no informativo do Obreiros do Senhor, de 2013, olha só, antigo, contando uma experiência que foi feita na Unifesp e na USP a respeito da eficácia do passe espiritual. Tanto é que o passe espiritual já está sendo inserido pelo Conselho Federal de Medicina como auxiliar no tratamento. E nesse experimento que foi feito, foram constatadas melhoras físicas, né, das pessoas que se submeteram ao passe magnético, que é também uma transmissão de energia muito antiga, desde tempos imemoriais. A imposição de mãos com a vontade de ajudar e auxiliar o próximo é utilizada para alívio das dores. E a medicina já está abraçando, né, a ideia de que o paciente, a pessoa que está
acometida de qualquer moléstia, existe também um componente espiritual aí que precisa ser tratado, né? Que já está se admitindo que nós somos um ser humano que não é só composto do corpo físico, nós temos um elemento espiritual, mental, que precisa ser tratado. Então, a medicina já está ampliando os tratamentos para tratar o ser humano como como um ser integral. Temos também as terapias integrativas, que surgiram também, as terapias orientais, agora integrativas, que tratam o ser humano além do corpo físico, porque nós somos corpo, mente e espírito. Então nós precisamos tratar dos três juntos, do ser humano completo como um todo. E a ciência e a medicina já está caminhando para isso, né? Já se tem vários experimentos sobre a antimatéria, sobre, né, a energia, né? Nós somos seres que somos feitos de energia, né? Então é interessante que tanto no micro como no macro, se nós formos analisar o átomo, né, os elétrons em volta do núcleo, a atração que ali envolve, se nós formos analisar o sistema solar, os sistemas, o Sol e os planetas ali envoltos naquela órbita de atração, o que tem no macro tem no micro, e é tudo feito por Deus. E essa energia, essa atração entre os corpos, essa atração entre as pessoas, entre os seres, são todas leis físicas, mas que provenientes de quem? Do Criador, de Deus. A natureza é um grande exemplo da existência concomitante das leis espirituais e das leis físicas, imutáveis as duas, né? Então, quanto mais nós abraçarmos esses ensinamentos, então o que Kardec quis dizer aqui é que a ciência não pode se fechar no materialismo, ela tem que se abrir e admitir e estudar a parte espiritual. Por outro lado, a religião não pode se fechar na dogmática, nos seus dogmas, nas suas teses fechadas. Ela precisa olhar para a ciência também, as duas caminhando juntas, para trazer para o homem o suporte necessário que ele precisa para a sua evolução na Terra. E aí continua Kardec. A religião, não recebendo mais o desmentido da ciência, adquirirá uma força inabalável, porque estará de acordo com a razão e não se lhe poderá opor à irresistível lógica dos fatos. Por isso que nós precisamos ter uma fé raciocinada, precisamos estudar e analisar todos os conceitos e conhecimentos que chegam até nós, né? Tudo necessariamente precisa passar pelo crivo da razão, porque a nossa fé, necessariamente, para ela ser inabalável, precisa ser raciocinada. Precisamos entender, mesmo que seu expositor, que um palestrante ou que alguém lhe diga alguma coisa, precisamos sempre analisar segundo o crivo da razão. Aqui um parênteses, tem algumas pessoas que comentam que a codificação estaria ultrapassada. Mas se nós estudarmos a codificação, o Pentateuco, nós vamos verificar que ela acompanha e muitas vezes esteve à frente até daquilo que a ciência vem admitindo até hoje. Basta a gente ver o que nós temos no Livro dos Espíritos, na Gênese, obras póstumas, e na grande obra de André Luiz, né? Muito do que André Luiz trouxe nas suas obras está sendo descoberto hoje pela ciência e admitido hoje pela ciência. Então, nós precisamos estudar com bastante dedicação, sem pressa, sem querer resultados rápidos, mas estudar a codificação e estar atento às novas descobertas da ciência, que ela está provando realmente a existência de um ser, de uma inteligência suprema, né? Que podemos dar o nome que quisermos, o universo,
o Criador, Inteligência Suprema, Deus, Alá, Maomé, não importa o nome. Não importa o nome que a gente mencione essa inteligência suprema, mas que existe uma força superior que rege tudo, desde o mínimo até o máximo, e essa força e essa inteligência suprema é a criadora das leis espirituais e das leis materiais imutáveis. Então, continua Kardec, a ciência e a religião não puderam se entender até hoje. Isso em 1860, né? Porque cada uma, examinando as coisas sob o seu ponto de vista exclusivo, se repeliam mutuamente. Seria preciso alguma coisa para preencher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Olha que coisa interessante. Leis tão imutáveis como as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Então, o que ele está dizendo aqui é que o laço de união entre a ciência e a religião será realmente o conhecimento das leis que regem o mundo material, o mundo espiritual. Com o conhecimento que rege as leis do mundo espiritual, a ciência vai se aproximar da religião, né? Para as duas trabalharem juntas em benefício do homem. Evidentemente que tanto a ciência quanto a religião, no decorrer dos séculos, cometeram diversos equívocos, né? Foram muitas vezes radicalmente convergidas para interesses escusos, materialistas, mas não se pode tirar a essência da sua função, da sua existência, né? E como tudo, como nós progredimos lentamente, a ciência e a religião também vai progredindo de acordo com o entendimento do homem. Mas que interessante que esse laço de união, ele já está presente. Se a gente procurar vários assuntos na internet sobre a física quântica, sobre, né, as descobertas, as experiências que já admitem a existência de uma antimatéria, a existência dos fluidos, a existência da energia que interfere no campo magnético do ser humano. Olha que interessante, várias experiências, né? Tem uma experiência que um japonês fez com as moléculas de água, é muito famosa, muito antiga, em que você fala palavras de baixa vibração, as moléculas formam uma figura estranha. Quando você toca uma música clássica, quando você fala palavras amorosas e palavras e pensamentos positivos, pensamentos elevados, a molécula de água ela faz um desenho maravilhoso, provando como o nosso pensamento e o nosso sentimento interfere nos outros corpos, né? Isso é para a gente pensar realmente. Essas relações, uma vez constatadas pela experiência, uma luz nova se fez. A fé se dirigiu à razão. A razão não encontrou nada de ilógico na fé e o materialismo foi vencido. Mas nisso, como em todas as coisas, há pessoas que permanecem para trás, até que sejam arrastadas pelo movimento geral, que as esmagará se quiserem resistir-lhe em um lugar de a ele se abandonarem. É toda uma revolução moral que se opera nesse momento e trabalha os espíritos. Olha só, os espíritos no século XIX, que foi quando foi trazida a codificação, começaram a trabalhar, inclusive, nessa questão de unir a ciência e a religião, desde aquela época. Depois de elaborada durante mais de 18 séculos, a ciência, ela se aproxima do seu cumprimento e vai marcar uma nova era para a humanidade. As consequências dessa revolução são fáceis de prever. Deve trazer nas relações sociais inevitáveis modificações, às quais não está no poder de ninguém se opor, porque estão nos desígnios de Deus e resultam da lei do progresso, que é uma lei de Deus. O que Kardec está dizendo aqui é que não adianta a gente se opor a essa união da ciência e da religião.
e nem ficarmos no nosso radicalismo, porque é inevitável essa união que vai trazer, olha só, deve trazer nas relações sociais inevitáveis modificações. Isso vai ajudar as relações sociais, ou seja, vai ajudar o progresso do ser humano, né? Então, a ciência e a religião não podem mais se digladiarem, se debaterem, ou uma querer desacreditar a outra. As duas precisam estar juntas, como uma união, como um casamento, para que caminhando juntas, uma possa ser sustentáculo da outra. E para que possamos usar os conhecimentos, tanto de uma como de outra, para entender, primeiro, quem somos nós, como nós vamos equilibrar espírito, corpo e mente, que é o que atualmente a maior dificuldade é essa, porque nós estamos numa fase em que desenvolvemos bastante a tecnologia, a ciência está avançada e nós precisamos agora dar um impulso para unir a religião unir, né, as leis morais com as leis espirituais, para que nós possamos usar esses dois conhecimentos buscando o nosso equilíbrio. Então, nós entendemos como funciona a energia, né? Como é que funciona a energia? A lei de atração entre os corpos, né? E como é que isso funciona nós encarnados? Como é que funciona a nossa energia? Como é que a minha energia interfere no ambiente que eu estou? Olha que interessante, isso a ciência pode dar suporte para que a gente entenda, né? E por outro lado, a religião, como trazendo as leis morais, vai nos ajudar para que nós saibamos usar a ferramenta da ciência como um todo para o bem, né? Para que ela não seja usada mais para objetivos escusos, né? Para que a ciência venha junto com a religião para realmente ajudar o homem, né? Para que venha como um suporte para auxiliar o homem nessa evolução que nós estamos. Porque é dos desígnios de Deus que isso aconteça. Então isso vai acontecer de qualquer forma. Não adianta a gente bater o pé, dizer que não acredito na ciência. Não, por outro lado, tem gente que não acredita na religião. Elas precisam, unidas, serão mais fortes e para que dá esse nosso suporte. Então, entender que tanto as leis espirituais como as leis materiais, elas são imutáveis e elas existem desde a criação, desde o início dos tempos. As duas sempre existiram. É que o homem, né, nós, espíritos em evolução, ainda estamos caminhando para poder trabalhar com todos esses elementos fornecidos por Deus. Mas o mais importante é que tenhamos a fé raciocinada, tenhamos a tolerância e a paciência com o outro ser humano, que muitas vezes discorda da nossa opinião, porque tudo acontece no tempo de Deus. Que Jesus nos abençoe e nos dê uma semana de muita tranquilidade, muito estudo, muita calma, muita paz e muita serenidade. Que assim seja.